Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo das questões e respostas de O Livro dos Espíritos. Nós fazemos uma análise e hoje nós estamos iniciando a parte de Espírito e Matéria. Eu sempre anoto aqui no meu caderno as questões, as respostas e o assunto, né? Então, ainda dentro do capítulo 2, Espírito e Matéria, a questão 21, de número 21. Vamos pedir então aos nossos anjos guardiões, protetores, que estejam conosco, os bons espíritos, para que possamos fazer um bom estudo, uma boa interpretação e sempre de coração aberto à luz que o Mestre Jesus emana para todos. Então vamos lá, a questão 21, já é uma questão bem interessante que começa Kardec, ele já vem nos trazendo nessa sequência bem lógica, né, trazendo conhecimentos que permitam que possamos fazer uma análise cada vez melhor das questões que vão surgindo, né, porque nós precisamos realmente de uma base. Por isso é importante o que nós estamos fazendo desde a primeira questão, lendo, analisando, pesquisando dentro da doutrina. A questão 21 é a mesma coisa. Começa o assunto sobre matéria. Você vê a parte científica do Espiritismo. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em certo momento? Você veja que mesmo de caráter científico, nós não abandonamos a religião, porque Deus está presente. Talvez isso falte para os cientistas de hoje. A maioria que se diz ateu, sem Deus não vai haver a compreensão total das coisas, não tem como. E os espíritos respondem, só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consideres imaginar o início da sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade? Lembra, Jesus Cristo, né, comentou algo com relação a isso também, que ele tinha sido condenado por alguns por estar fazendo curas, né, trabalhos no sábado. E ele falou, meu pai trabalha até hoje, eu também. Então, não podemos negar que vemos, hoje com instrumentos ópticos avançadíssimos, a continuidade das criações no universo. Então, para o ser humano, nessa visão científica, né, a matéria é sempre definida como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós podemos achar isso na Wikipédia, na internet, ou no site de ciência e estudo que tem em diversos endereços, né, da web. E que a matéria é formada por átomos. É o que nós vemos. Nós já estudamos e vimos que o fluido universal, o hálito divino, né, ele está presente desde o início, quando Deus criou a matéria, né, e criou o espírito. O hálito divino é o nosso contato, vamos dizer assim, com Deus. E dele é que surge esse fluido cósmico, é da onde surgem tudo que é primordial, vamos dizer assim. Elementos primordiais que vão constituir moléculas primordiais. Só que nós não conseguimos instrumentos que enxerguem isso. Há poucos anos, né, não tem muito tempo, assim, foi descoberto com pesquisa o tal de Higgs, né, descobriu e deu o nome de bóson de Higgs. Alguns deram o nome de partícula de Deus porque é algo que está relacionado, talvez, com esses elementos primordiais, né, que constituiriam, conforme os espíritos falam,
a molécula primordial. Mas nós enxergamos algo que está muito depois dessas formações e tratamos como primordial, que são os átomos, que nós conhecemos aqui, porque a união deles também forma moléculas, né? As moléculas que nós conhecemos. Então ele fala que a matéria é formada por átomos. Atualmente, por extrapolação matemática, se calcula como em todo o universo observável, então todo o universo que nós observamos, supostamente alcançado por instrumentos ópticos, de que a matéria normal constitui apenas 4% do universo. Interessante, né? Então, aquilo que nós conhecemos como matéria, que nós achamos que é matéria e o resto não é. Essa matéria densa, né? Essa condensação de energia que nós tocamos, que nós trabalhamos, a madeira que nós cortamos para fazer móveis, o plástico que é criado através aí da química e nós moldamos para fazer cadeiras, caixas, não é mesmo? Então, nós achamos que isso é matéria, mas isso só constitui 4% do universo. Isso é detectado através de instrumentos e um cálculo, né, matemático, aproximado. Mas mesmo assim, que tivesse um erro grande aí, 4%, tivesse que o erro pudesse dar a mais 6% ou até 10%, assim é pouquíssimo. Então o que é o resto? O resto também é matéria, só que não como a compreendemos, né? Então no universo, esse total de matéria, apenas 4% seria a matéria regular, que a gente consegue ver estrelas, galáxias, átomos e vida. E os outros 96% seriam matéria escura e energia escura. Então os cientistas já começaram a chamar também de matéria o restante, né, que é o desconhecido. Essa matéria escura, para eles, é algo desconhecido, que hoje, recentemente, já estão começando a identificar e dizer que não existe matéria escura. É outra coisa que tem ali. Mas para ver como é que é a cabeça do ser humano, do cientista que não busca por Deus, também está começando a dar um nó, vamos dizer assim, né? Então a matéria escura se detecta como uma interação com a gravidade dos corpos. Então, quando os corpos, por exemplo, celestes, né, esses corpos estão transitando próximo de uma estrela gigante, eles demonstram a perturbação através de um campo, né, do próprio campo gravitacional. Tudo é perturbado ali. E você consegue observar isso com instrumentos. Daqui da Terra você consegue observar, lá do telescópio Hubble consegue observar. Que é melhor, porque não tem tanta interferência da atmosfera, de outros elementos. Então o telescópio que está no espaço observa melhor e consegue ver essa interação através de ondas, de alteração daquele espaço. E aí chamaram isso de matéria escura, né? Então é tratado como um fenômeno sem que esse possa se observar naturalmente, então não consegue observar. E que supõe estar em uma quantidade menor do que a energia escura, sendo atualmente calculado em 23% de matéria escura, 73% de energia, dentro desses 96%, restando assim os 4%, que seria a matéria que conhecemos. É por isso que eles chegaram a esse valor de 4%, analisando tudo aquilo que eles não conhecem e que não vê. O que sobrou foram 4%. Né? Você joga no computador, faz estatísticas. Mas hoje já começam, com o telescópio Hubble, que está indo muito mais além, já começa a enxergar algo que está ali. E aí nós voltamos às definições que os Espíritos nos deram, que Kardec colocou desde o início, que o nada não existe. Algo existe em toda parte, que tudo foi preenchido, primeiramente com o hálito divino, esse fluido cósmico universal.
E a criação se fez a matéria, o espírito para fazer uso para manipular a matéria. Então, na visão espírita, esses valores percentuais não estariam corretos, porque os espíritos também consideram matéria o tipo encontrado em suas dimensões. Então, no plano espiritual também, o espírito ele consegue manipular o fluido cósmico e tratá-lo como matéria do mesmo jeito que a gente vê aqui, né? Então, e por isso que existem as cidades espirituais, os planos onde os espíritos podem caminhar, aqueles que não conseguem volitar, que falam, né? Ficar flutuando no espaço e navegando no espaço, ainda não conseguiram, que ainda estão impregnados ainda de um pouco de matéria mais densa, né? Então, não só as mais condensadas, conforme nós vemos. Então, os espíritos também nos revelaram do infinito da existência divina e de tudo criado por Deus. Nós vimos isso nas questões iniciais. Então, assim, a matéria, como a conhecemos, remonta do infinito no tempo e no espaço. Nós não sabemos quando Deus começou a criar tudo, né? Nem os espíritos conseguiram nos dizer como é a criação de espíritos até hoje. Então, se Deus já a utilizava antes de criar o nosso universo, aí então é que o surgimento da matéria se torna para nós no infinito dos tempos um fato impossível de ser determinado, né? Porque o infinito é o desconhecido, não é o que não existe, porque o nada não existe. Se você assumir que alguma coisa não existe, é um nada, né? Lá no final ou no início da criação. Então, isso nós não podemos teorizar, né, vamos dizer assim. Então, para muitos, a teoria do Big Bang explica a criação da matéria e prevê quando possivelmente ela surgiu. Nós temos aí essa teoria antiga, né, vem já de alguns anos, e tenta explicar, né, que a mais eles foram moldando, mexendo nela, arrumando, e tenta explicar a mais plausível assim, para a formação do nosso universo. Mas ela comete uns enganos aí absurdos, né? Primeiro tentar descobrir quando Deus começou a criar tudo. Os Espíritos já falou que se perdem no infinito dos tempos, né? Então nós não temos capacidade para conhecer isso. Talvez essa teoria do Big Bang consiga calcular a criação do nosso sistema solar e achar que está estudando o universo. Assim como antes achavam que a Terra era o centro do universo, o centro da criação de tudo, que Deus começou a criar tudo através do nosso planeta, o homem foi o primeiro ser criado, eles achavam assim, né? Achavam que o céu era uma cúpula cheia de luzinhas acesas, né? Eram as estrelas. Não entendiam muito bem, né? Até a água caía de cima, era uma região que tinha lá em cima. E tinha água daqui de baixo. Era uma confusão só. Então, atualmente, com o uso do telescópio espacial Hubble, o James Webb, o Hubble começou a confusão, que trouxe informações que não batiam com os cálculos dos cientistas. Então, aí, quando o James Webb foi lançado, eles se assustaram com os resultados. A teoria do Big Bang foi declarada inaceitável logo de imediato, pelo fato de que a visão trazida por esse telescópio apresentou matéria além do limite declarado pela teoria do Big Bang. Então, pela teoria do Big Bang, fazendo os cálculos, havia um limite, né, para se chegar, que era o fim da criação, o final. É como se Deus não trabalhasse mais, Deus nem existisse, que tudo surgiu do nada, quando a gente sabe que o nada não existe. Nós temos que tomar cuidado com essas teorias. Então ele mostrou isso, é coisa que o telescópio antigo,
né, mostrava também, o Hubble. E eles achavam que era defeito da lente, defeito do telescópio, como o James Webb. Um telescópio mais avançado e poderia ir muito mais além no campo de visão. Descobriram que não era mentira, né? Tinha galáxias lá. Então encontraram mais além o infinito também, que reafirma a nossa incapacidade de calcular ou de prever o tempo e quando surgiu a matéria. Então essa é a verdade. Nós estamos questionando situações que não estão ao nosso alcance, né? Muitas das vezes, mas é isso que impulsiona o homem ao progresso. Querer sempre mais, o melhor, buscar essas questões, resposta para essas questões, né? Isso vai nos impulsionando. Então, mais uma vez, para a gente poder finalizar, a questão 21. A matéria existe de toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em certo momento? Mas só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Então, por mais distante que consigas imaginar o início da sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade, né? E outra, querer indagar essas questões de que algo tenha sido criado, né? Como ele, como Deus, aí você já está diminuindo Deus na visão humana. O ser humano faz sempre essa, vou te contar, querer realmente diminuir as coisas para se achar maior, né? Isso é um defeito grave que nós temos. Temos que ser humildes. Nós somos servos de Deus, né? E ainda não o servimos como deveríamos servir, né? Com amor e fraternidade. É isso que ele pede de nós, né? Mandou Jesus de Nazaré, né? O Cristo, quando encarnou, no planeta que foi todo amor, né? A religião do amor. E é o que o Espiritismo vem trazendo para a gente também. Nós devemos prestar atenção nisso. Ok? Feche seus links. Busquem nas revistas espíritas, nas obras espíritas, mais sobre isso, sobre espírito e matéria. Principalmente essa parte que nós estamos iniciando na questão 21, tá? Sobre a matéria. Tá bom? Uma boa semana para vocês e até a próxima.